Da tribuna da Câmara, a deputada Bia Kicis lembrou a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A deputada disse: "Esse é um dos exemplos de fatalidade por abuso de autoridade. Eu sou uma das signatárias dessa CPI do abuso da autoridade. Já havia assinado no ano passado, agora assinei novamente. Quero parabenizar o deputado Marcel pela iniciativa. Ontem, essa CPI foi finalmente protocolada. Precisamos lutar para trazer luz aos fatos que estão ocorrendo, porque é muito abuso quando há magistrados que viram as costas para a Constituição e para a lei e decidem de acordo com a sua vontade. Isso é um abuso de autoridade." A deputada denunciou ainda outro abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal ao decidir responsabilizar veículos de imprensa pelas falas dos entrevistados. Bia Kicis disse: "Ontem, o Supremo Tribunal Federal mais uma vez virou as costas à Constituição, que veta a censura e garante a liberdade de imprensa, e determinou que os veículos de imprensa responderão pelo conteúdo da fala dos entrevistados. Isso é de uma gravidade ímpar." Ela lembrou que, a ser mantida a decisão, os veículos de imprensa serão punidos por noticiarem fatos. Ela alertou: daqui para frente, a imprensa não irá mais trazer algum entrevistado cuja fala não seja absolutamente alinhada com o Ministério da Verdade, porque é isso que nós estamos vivendo. Existe agora uma verdade oficial, que nós só sabemos qual é depois de falarmos, porque antes de falar você não sabe que aquela sua fala será considerada uma mentira. E aí essa mentira está se tornando um crime sem tipificação penal e estão agora punindo o mensageiro, aquele que passa a mensagem. Isso é seríssimo, isso é censura, isso é abuso. Isso é abuso porque a Constituição veda a censura e garante a liberdade de imprensa. Bia Kicis lembrou a responsabilidade da velha imprensa, que agiu muito ativamente para validar e promover a censura, acreditando que calaria apenas os seus concorrentes. Ela disse: "Então, eu quero saber como fica a mídia que defendeu pessoas que defendem esse tipo de ideal de censura, de uma mídia que não pode falar o que quer, uma mídia que funciona para os amigos, que milita." Pois é, chega para todos. Um dia a censura chega para todos. Ela não fica só para os opositores políticos. Ela fica para qualquer um que ouse dizer o que pensa, se aquilo que ela pensa não é ditado pela verdade oficial. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso,
Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 29 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Todos, eu quero em primeiro lugar cumprimentar o presidente, cumprimentar a deputada Mariana Carvalho, que acabou de tomar posse aqui, desejar muito sucesso no seu mandato e cumprimentar também o deputado Aloysio Mendes, parabenizá-lo pelo seu mandato e dizer que é muita alegria que recebemos essa deputada aqui para somar-se à nossa força das deputadas aqui na Câmara dos Deputados. Eu ouvi aqui alguns pronunciamentos do deputado Marcel, da deputada Benedita. Quero também usar a minha voz para dizer, deputada Benedita, que realmente nenhuma mãe deveria chorar a morte dos filhos. Muitas vezes a morte, ela é uma fatalidade, um acidente, mas quando há uma morte brutal, um assassinato, isso se agrava muito mais. E assim como a mãe da Marielle chorou, é sua amiga, chorou no seu ombro e merece a nossa solidariedade, eu quero falar aqui da mãe de uma outra pessoa, brutalmente também assassinado, que é a mãe do Clezão. Eu estive no velório do Clezão, o Clériston, que morreu por omissão do Estado brasileiro, que se furtou a acatar os laudos médicos que falavam da iminência, do risco de morte iminente. E mesmo com um pedido do Ministério Público para sua soltura, ele ficou mais de 2 meses, permaneceu mais de 2 meses preso na Papuda, em condições absolutamente indevidas, impróprias para o seu estado de saúde. E ele veio a falecer na segunda-feira da semana passada. Esta segunda-feira completou uma semana da morte do Clezão. E no seu velório estavam lá sua esposa, Jane, agora sua viúva, suas 2 filhas e sua mãe, além do seu irmão, mas a sua mãe chorando sobre o corpo do filho. Então, esse é um dos exemplos, né, de fatalidade por abuso de autoridade. Eu sou uma das signatárias dessa CPI do abuso de autoridade, já havia assinado no ano passado, agora assinei novamente e ontem quero parabenizar o deputado Marcel pela iniciativa. Ontem essa CPI foi finalmente protocolada. E nós precisamos lutar para trazer luz aos fatos que estão ocorrendo, porque é muito abuso. Quando você tem magistrados que viram as costas para a Constituição e para a lei e decidem de acordo com a sua vontade, isso é um abuso de autoridade. E ontem, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, virou as costas à Constituição, que veda a censura e que garante a liberdade de imprensa, e determinou que os veículos de imprensa responderão pelo conteúdo da fala dos entrevistados. Isso é de uma gravidade ímpar. O Supremo está legislando para o futuro, deixando nas mãos do juiz decidir se havia ou não conhecimento da mentira, da ilegalidade da fala, sendo que não existe crime de opinião, crime pela fala. E imagina uma situação em que é preciso investigar. Não se tem ainda
ciência dos fatos, não há uma conclusão sobre os fatos. Mas quando você investiga, você levanta fatos e hipóteses, e essas hipóteses poderão ser consideradas falsas, e não só a pessoa que tiver falado, se porventura tiver cometido algum crime contra a honra, o nosso ordenamento jurídico já prevê a reparação para isso, tanto penal quanto civil, mas agora o veículo de imprensa será punido. Ou seja, daqui para frente, a imprensa não irá mais trazer algum entrevistado cuja fala não seja absolutamente alinhada com o Ministério da Verdade, porque é isso que nós estamos vivendo. Existe agora uma verdade oficial, que nós só sabemos qual é depois de falarmos, porque antes de você falar, você não sabe que aquela sua fala vai ser considerada uma mentira, e aí essa mentira está se tornando um crime sem tipificação penal, e estão agora punindo o mensageiro, aquele que passa a mensagem. Isso é seríssimo, isso é censura, isso é abuso. Isso é abuso porque a Constituição veda a censura e garante a liberdade de imprensa. Então, eu quero saber como é que fica a mídia que defendeu pessoas que defendem esse tipo de ideal, de censura, de uma mídia que não pode falar o que quer, uma mídia que funciona para os amigos, que milita. Pois é, chega para todos. Um dia a censura chega para todos. Ela não fica só para os opositores políticos. Ela fica para qualquer um que ouse dizer o que pensa, se aquilo que ela pensa não é ditado pela verdade oficial. Então, vamos trabalhar muito por essa CPI para honrar o nosso mandato e o povo brasileiro que está inconformado com tanto abuso e tanta... Agradeço a tolerância e peço que a minha fala seja reproduzida nos meios de comunicação, na Voz do Brasil e tantos outros. Obrigada. Muito bem. Cumprimento a deputada. Mais uma vez, Lula trai seus eleitores. No primeiro debate do segundo turno, abre aspas, Lula diz: estou convencido que colocar um amigo ou um companheiro na Suprema Corte é um atraso ou um retrocesso para o país. Mais uma vez, ele trai o seu eleitor e indica um amigo e indica um companheiro. Mas agora é hora dos eleitores separarem o joio do trigo, porque essa decisão agora está na mão dos nossos senadores. E muitos deles, por subserviência, pelo alto poder de barganha do executivo, com cargos em estatais, autarquias, emendas, pode aprovar essa indicação que consagra a politização do judiciário. No momento que enfrentamos uma desconfiança da população em relação ao judiciário, que enfrentamos um conflito entre os poderes, domingo tivemos uma manifestação pacífica e ordeira em São Paulo, mas no outro dia o Lula, na verdade, não surpreende ao indicar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Será que ele, quando estiver julgando seus amigos e companheiros, ele vai se dar por suspeito?
E quando ele estiver julgando seus adversários, ele será isento de suas decisões. Aquele que não segue a liturgia do cargo, que não comparece às convocações, que é um debocheiro com essa casa, que frequenta o Complexo da Maré, que estende tapete vermelho para a dama do tráfico, agora vai julgar o que é constitucional e o que não é constitucional. Cadê aqueles que debatem, que lutam aqui pela diversidade de gênero, de raça? O Lula mais uma vez teve a oportunidade de indicar uma mulher, um preto, um pardo. Mais uma vez trai e mente para a população. Lá em Goiás nós temos uma frase conhecida que quem vai longe casar, ou vai enganado, ou vai enganar. O estoque de mentira do Lula acabou no Brasil. Agora ele viaja o mundo inteiro. O estoque de mentira dele está acabando. Eu acho que o tempo dele está acabando na liderança desse país. Mas precisamos que o eleitor, que nós parlamentares, possamos cobrar dos senadores, para que a população possa também separar aqueles que coloquem em primeiro plano os interesses do povo, da maioria, ou aqueles que coloquem em primeiro lugar seus interesses pessoais, seus interesses políticos e seus projetos de poder. Muito obrigado, presidente.